E tivemos nessa tarde de sábado a classificação para a corrida sprint. Max Verstappen foi o mais rápido e irá largar na frente na corrida sprint com Charles Leclerc ao seu lado e Lewis Hamilton em terceiro. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse treino classificatório conhecido como Sprint Oral. E vamos começar falando que no SQ1 os pilotos foram obrigados a utilizar pneus médios. Lewis Hamilton foi o primeiro a marcar o tempo, depois Charles Leclerc superou o tempo do Hamilton e depois Max Verstappen superou o tempo do Leclerc, sendo o mais rápido desse SQ1. Ainda tivemos Sérgio Pérez marcando o quinto tempo e Charles Leclerc completou mais uma volta com os pneus médios e melhorou o tempo dele, ficando a 2 milésimos do tempo do Max Verstappen. Mas Max Verstappen nem chegou a fazer outra volta. Nos minutos finais do SQ1, vimos o Alexander Albon marcando o terceiro tempo, tivemos o George Russell atrapalhando o Charles Leclerc, e isso vai ser investigado, e também tivemos o Yuki Tsunoda atrapalhando o Lewis Hamilton. Os mais rápidos do SQ1 foram Max Verstappen com Charles Leclerc em segundo e Alexander Albon em terceiro, e os eliminados foram Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, o Valtteri Bottas, o Yuki Tsunoda e o Logan Sargent. No SQ2, os pilotos também eram obrigados a utilizar os pneus médios. No começo vimos a Mercedes trabalhando em algo no carro do George Russell, mas ele foi para a pista nos minutos finais e Max Verstappen foi o primeiro a marcar tempo. Charles Leclerc depois marcou o segundo melhor tempo, ficando a 2 décimos atrás do Max Verstappen. E vimos que muitos pilotos deixaram para sair dos boxes nos minutos finais do SQ2. Então com isso eles tiveram a oportunidade de fazer apenas uma volta. Faltando menos de 2 minutos para encerrar o SQ2, Max Verstappen, que estava na pista tentando melhorar o tempo dele, acabou perdendo o controle do seu RB19 na curva. Ele rodou, mas conseguiu voltar para a pista. E vimos o George Russell marcando o sétimo tempo, depois Lewis Hamilton marcando o oitavo tempo, e depois o Pierre Gasly conseguiu marcar o sétimo tempo. Os mais rápidos do SQ2 foram Max Verstappen com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro, e os eliminados foram Daniel Ricciardo, o Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll e Guan Yu Zhou. No SQ3, aí já estava liberado para os pilotos utilizarem pneus macios. Nos minutos iniciais do SQ3, ninguém foi para a pista. Max Verstappen foi o primeiro a sair dos boxes, faltando menos de 5 minutos para encerrar a qualificação. Depois, outros pilotos também saíram, e eles teriam apenas uma volta para marcar o melhor tempo. Então, os pilotos não poderiam errar. Max Verstappen marcou o melhor tempo. Tivemos Lando Norris fechando a volta a 1 décimo atrás do tempo do Max Verstappen. Depois Charles Leclerc marcou o segundo melhor tempo, superando Lando Norris, mais a 5 centésimos de segundo atrás do Max Verstappen. E depois Lewis Hamilton marcou o terceiro tempo. E ainda tivemos o George Russell sendo o último piloto a fechar a volta e ele marcou apenas o oitavo tempo. Interessante disso é que do primeiro ao quarto estão bem próximos, a diferença é de apenas 1 décimo do primeiro para o quarto colocado nessa classificação Sprint Oral. E com isso tivemos então Max Verstappen fazendo o melhor tempo e ele irá largar na frente na corrida sprint que vai acontecer às 7 horas da noite, horário de Brasília. Então já vou deixando a tela para vocês como que ficou o resultado final dessa classificação. Então tivemos o Max Verstappen sendo mais rápido, com Charles Leclerc em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Lando Norris em quarto, Oscar Piastri em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, George Russell em oitavo, Alexander Albon em nono e Pierre Gasly em décimo. Bom pessoal, então lembrando, a corrida sprint vai ter largada às 7 horas da noite. E eu quero saber para quem vocês estão torcendo para vencer a corrida sprint. Se eu não me engano, a corrida sprint tem 19 voltas. Espero que seja uma corrida emocionante, pelo menos na classificação, ficou todo mundo bem próximos. Vamos ver como será nessa corrida sprint. Lembrando que se você não conseguir assistir, vamos ter um resumo aqui no canal assim que a corrida terminar.
Se curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!